Abram suas Bíblias comigo lá em 1 Samuel. Israel estava vivendo um tempo muito difícil. Um tempo onde tinha um sumo sacerdote, Eli, que tinha seus 2 filhos, e os seus 2 filhos ele colocou como sacerdotes, e eles roubavam, eles pegavam as coisas que eram pior para oferecer ao Senhor. Israel estava vivendo um declínio espiritual, um declínio moral, um declínio onde as pessoas perderam aquilo que poderia ser o sustentáculo, que é quando nós deixamos os nossos filhos fazerem o que eles quiserem. Nesse contexto, tem um homem chamado Eucana, que ele vai todos os anos para sacrificar. Não havia um templo, mas havia a Arca da Aliança, havia o tabernáculo, e lá no tabernáculo eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. Mas agora, há momentos na vida da gente, eu não sei se na sua vida já aconteceu, em que você passa anos orando sobre algo. E o cenário de Ana era um cenário muito ruim. Eu sei que vocês já ouviram muitos sermões de Ana. Eu acho que eu já preguei aqui na igreja uns 5 sermões nesses 11 anos que eu estou aqui como pastor. E nesses 11 anos eu me lembro que um dos sermões que eu preguei aqui foi o poder dos joelhos dobrados. E eu fui lá buscar, eu tenho um sementeiro, que é o lugar onde eu guardo os meus sermões. E eu fui lá e eu fui buscar algumas coisas. E eu me lembro que eu tinha uma frase num desses sermões, e geralmente eu uso as frases que eu repito aqui na homilética, é chamada de preposição, é o nome. Quando você repete várias vezes a mesma frase no sermão. E a frase que eu falei num desses sermões foi: muitas vezes a mais poderosa oração nasce na angústia. A mais poderosa oração nasce na angústia. E o cenário de Ana era um cenário muito difícil. Ela era estéril. E o que significava isso para o povo de lá? Esterilidade, na cultura deles, era um sinal de que Deus não estava presente na vida daquela mulher. Deus tinha punido aquela mulher por algum pecado. Ou por um pecado dos seus pais. Então a esterilidade era uma vergonha para uma mulher. Porque um homem próspero naquele tempo era um homem que tinha muitos filhos. Ter muitos filhos significava ter muita gente para trabalhar. Eu não me lembro quem era. O Cláudio estava contando que tinha um que quebrava a foice, né? O avô dele quebrava a foice para não trabalhar e falava assim para os irmãos: olha, se vocês caguetarem, vocês apanham. Então, quanto muitos filhos você tinha, mais força de trabalho você tinha. Mas tinha alguns que não gostavam de trabalhar também, né? Então, ela enfrentou a esterilidade, ela enfrentou a provocação, porque ela tinha a Penina que dizia: eu dou filhos para ele. A sua rival a humilhava constantemente, atacando o seu ponto mais sensível. Olhem todos para mim. Nós todos temos a nossa criptonita. Assim como
Lá o Superman, quando chegava perto da Kryptonita, ele ficava extremamente frágil. Tem pessoas que Deus vai permitir para a sua vida, para te mostrar quão fraco você é. Tem pessoas que chegarão perto de você para humilhar você, para magoar você, para provocar a sua debilidade. O cenário de Ana era uma penina que a humilhava e fazia ela lembrar das dores. Aqui vai um segredo para vocês, mulheres. Vocês têm o dom de nos lembrar das nossas falhas. Tem ou não tem, irmãos? Não era só penina, não, irmãos. E coisa que nós menos gostamos, para não dizer que mais detestamos, é estar sempre remoendo o passado. E Penina fazia isso para Ana. Toda hora removendo o passado. Procurando lixos. Sabendo onde atacar. Posso dizer uma coisa para você? Grave isso para o seu coração. Para o resto da sua vida. Deus pega o seu passado. Ele joga no mar do esquecimento. Com uma palavra chamada perdão. Ele apaga tudo. Mas nós não conseguimos fazer isso. E a terceira coisa que Penina enfrentava era o vazio. Nem mesmo o seu marido dizendo para ela, você não vale mais, não estou valendo para você mais do que 10 filhos. Ele dava a melhor porção de comida para Ana, mas mesmo assim ela ficava triste. Há momentos na vida da gente em que, e preste atenção maridos aqui, olhem para mim homens, solteiros também, não é o que você dá de presente para sua esposa que faz ela amar você. Mas é que quão doce foram as suas palavras para ela. Eu estou mentindo, irmãs? Vocês gostam de presente? Gostam ou não gostam? Mas não é muito mais palavras carinhosas do que presentes? Todos nós gostamos de presentes. Mas palavras sem cobrança, ele chegava e dizia para ela, ei, eu não tenho mais valor do que 10 filhos, olha para mim. Ela tinha um vazio dentro do coração dela. Então, o problema que nós enfrentamos todos os dias não é para nos destruir, mas é para nos empurrar para a oração. A segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que a natureza da oração de Ana, ela derrama a sua alma. E no verso 15 ela entrega tudo isso de forma natural. Olha só o que diz lá. Mas Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho e nem outra bebida forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. A lição que a gente tem que entender é que nós temos que dizer para Deus como nós estamos nos sentindo. Eu engordei alguns quilos agora nesse período, porque todas as vezes que eu ia malhar, eu começava a malhar, eu emagrecia mais do que eu estava antes. Então eu falei assim, cara, tem que chegar. Quando eu cheguei no 75, eu falei, agora eu vou malhar. Cara, voltei para o 69 em 2 semanas. Aí eu falei, não, então eu vou subir um pouco mais. Quero ver se eu chego aos 80. Para ver se eu consigo manter uma constância. Mas há momentos na vida da gente, irmãos, que para mantermos a constância da nossa vida, ou para podermos malhar, ontem eu estava lá, e eu quero muito agradecer aqui ao Jó, ao irmão Cláudio, ao D'Artagnan que não veio, nem o Genilson, que pegaram, você passa lá na frente de casa, agora está tudo com piso, de concreto. E eles trabalharam feito gente muito grande. As piadas eram ruins, mas pelo menos a comida era boa.
Mas, irmãos, eu não consigo carregar um carrinho. Se eu pegar um carrinho aqui, 2 minutos eu já estou morto. E eu preciso agora voltar. E, pastor, por que você está falando isso? Porque há momentos na vida da gente em que a gente tem que dizer para Deus, Deus, meu coração está aqui, mas a minha força também está aqui. Eu tenho que dizer para as pessoas como é que eu me sinto. Você tem que aprender a dizer para as pessoas como você se sente. Sabe, foi feita uma pesquisa recente de que 85% das mulheres, mães, 85% das mães e mulheres se sentem exaustas, solitárias e depressivas. Porque tem as contas da casa, as cobranças do marido e a cobrança dos filhos. 85%. As outras 15% foram que não responderam. Preferiram não responder. Então, irmãos, posso fazer uma pergunta para vocês? Respondam com toda sinceridade. Como é que emocionalmente vocês estão? E ela disse, estou com profunda tristeza. E às vezes nós somos excelentes mentirosos. Que isso, pastor? Nós somos crentes. Não, nós somos excelentes mentirosos. Nós estamos arrebentados, a gente chega no serviço e as pessoas perguntam, e aí, como é que foi seu final de semana? E você diz o quê? Foi tudo bem. Você está querendo dizer, não, foi tudo ruim. Trabalhei que nem uns condenados, ninguém me ajudou dentro de casa. Mas você não fala isso. Às vezes nós não sabemos nos posicionar e falar quem nós somos. Então o primeiro desafio para vocês mulheres nessa noite, aprendam a desabafar. Mas não é para xingar. Maridos, quando as mulheres começam a gritar dentro de casa, a xingar, a brigar, claro que isso não acontece aqui com as irmãs, não, eu sei que não. Mas é só um conselho para os homens aí, se verem algum outro passando por uma necessidade igual, entenda que ela só está falando aquilo porque o balde já entornou há muito tempo. Ah, mas foi por uma coisinha de nada, mas as outras coisas que fez, muito maior. Ou eu estou mentindo, irmãs? É só a gota, a última gota que transbordou o balde. Aprendam tenha uma amiga com quem você possa compartilhar, tenha um amigo no sentido de profissional, psicólogo, pastor, ou alguém que você possa, pelo menos uma vez por mês, procurar e desabafar. Olha, minha vida está assim. Segunda coisa, dentro dessa demanda da alma de Ana, ela faz uma oração silenciosa, mas fervorosa. Ela orava e apenas os seus lábios se moviam. Era tão intensa a dor que ela estava sentindo que o sacerdote achava que ela estava bêbada. Irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer. As primeiras pessoas que vão dizer que você cometeu pecado não são as pessoas lá de fora. São as pessoas de dentro da igreja e da sua família. O sacerdote, ele estava ali. E ele olhou e disse, ela está bêbada. Vou lá e vou xingar essa mulher. Uns dias para trás, a Adriana depois ela vai me bater, mas vai me bater profundamente. Mãe, ela se cobra de mim no ABC. Aí eu cheguei para a Adriana e falei assim, Adriana, você sabe que o seu ex-futuro namorado falou que vocês estão trocando de igreja. Cheguei para ela e falei assim, mas eu quero te dizer que você sabe que se você trocar de igreja, perdeu a função no ABC. Falei ou não falei? Ela, no meio de um monte de dor, eu fui e desabafei para ela. E ela estava toda quebrada, irmãos. Eu fui lá e falei isso. Depois eu voltei para casa e falei, Simone, fala.
Ele passou o dinheiro falou mais alto que o amor. Ela preferiu ficar na igreja e ganhar o salário. Mas, irmãos, às vezes, você vai ter uma cobrança do seu líder, do seu sacerdote. Cara, ele não está nem sabendo o que está dentro do seu coração. Oh, por que você não vem no culto? Oh, por que você não vem no estudo bíblico? Oh, por que você não vem no curso de novos membros? A gente nem sabe o que você está passando, a gente só sabe cobrar. Prazer, meu nome é cobrança. Quando tem algum problema da igreja, quem é o culpado? Quem? É o pastor, pronto. Então eu sei o que é cobrança, então eu posso dizer, vamos cobrar. Irmãos, às vezes a sua oração vai ser tão silenciosa, em vez de alguém chegar para você e te dizer assim, e aí, como é que você está? Ele vai dizer assim, ó, e aí, já resolveu o problema? Ana estava enfrentando isso. Aprenda que as pessoas, às vezes, que podem cuidar do seu coração, não cuidarão do seu coração de forma tão boa e tão amorosa quanto você estava esperando. Mas a oração dela foi feita com um propósito. Qual o propósito? Ela disse, eu quero apenas um filho. E ela fez um voto. Se o Senhor me der um filho, eu devolverei ao Senhor. Estou avisando desde já, não tenho filhos para levar para minha casa. Mesmo que muitos queiram. De vez em quando tem um que chega... Esses dias, vocês foram lá em casa, a Luiz Helena falou, pai, deixa eu ficar aqui. Eu falei, não! Mesmo que eu queira. Às vezes, irmãos, a gente pensa assim, quão absurdo, era algo que ela queria, ela devolveu ao Senhor. Não é absurdo. Ela queria ter um filho, não, eu quero o meu filho para servir ao Senhor. O propósito dela, depois a gente vai ver que Deus deu outros filhos para ela, mas o propósito dela, ela queria era ser mãe. Simplesmente ela queria ser mãe, amamentar, cuidar. O que eu quero que você entenda, se você não faz uma oração, e a maioria das pessoas prometem coisas para o Senhor e não cumprem. Posso fazer uma pergunta para você? Com toda sinceridade, responda no seu coração, não para mim. Quantas vezes você já prometeu coisas para o Senhor e não fez? Eclesiastes diz o seguinte, melhor é que tu não pronuncie diante da casa do Senhor. Se votares, paga. Ou seja, se você se comprometer com o Senhor, cumpra. Muitas vezes, irmãos, o que eu fiz toda a minha vida em relação aos meus filhos? Eu vou falar, eu oro por eles todos os dias. Mas é só eu fraquejar e achar, não, tá tudo bem, eles começam a ter problemas. Irmãos, consagre os seus filhos ao Senhor todos os dias. Senhor, abençoa o meu filho, abençoa a minha filha. Peça para o Senhor cuidar em tudo que eles forem fazer, com quem eles vão andar, com todas as coisas. Não é porque você acha que às vezes vai andar com crente, irmãos, que eles não vão aprontar. A terceira coisa que eu quero que você entenda, verso 18. O resultado da oração é a confiança. Se você não confia, você vai estar arrebentado. Verso 18 diz o seguinte, muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não era mais triste. Então o que eu quero que você entenda nessa noite? É que você já tem que vislumbrar o seu milagre. Às vezes nós perdemos tempo em não vislumbrar milagres. O João Lucas está estudando para concurso. Qual, João? Analista jurídico. Beleza? Você já se viu lá dentro do fórum? Então comece. Fé, irmãos, é ver as coisas
que o Senhor dará para você. O que ela disse? Muito obrigado. Irmãos, nós temos que entender que agradar ao Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Então, Ele pode estudar o quanto Ele quiser, mas se ele não crer que Deus o colocará lá, Deus pode colocar por misericórdia, mas não por fé. E entenda, irmãos, que você tem que vislumbrar. Irmãos, eu já estou aqui na minha cabeça. Perguntei, a gente já conseguiu, nós gastamos R$4.000 para fazer lá. Temos mais 12 mil, já temos os 12 mil para resolver o nosso problema da documentação do terreno. E essa semana eu vou colocar lá no grupo da diretoria o seguinte: esse aqui é o nosso templo. Eu quero começar a construir nosso novo templo. Por quê, irmãos? Porque se você não vislumbra, você não vai conseguir. Lembra, Adriana? Nós passamos 6 meses com 2 crianças no ABC, 2, 3 crianças. E eu me lembro que a igreja pagava aqui 2 pessoas. E a irmã Eli chegava ali para mim e dizia assim: não, pastor, vai crescer. Falei, amém. Nós vamos chegar longe. Amém. E o dia que nós terminamos a nossa igreja, ela falou assim: pastor, Deus pode me levar. Porque a nossa igreja já está bonita. O que eu quero que você entenda é que se você não vislumbra o teu milagre. Tem um livro chamado Quarta Dimensão. Alguém já leu esse livro? Do Paul Yu-Cho, ou David Yu-Cho. Pastor da maior igreja, ele já faleceu. E ele diz o seguinte: a fé é você embrionar algo. E ele dizia o seguinte: se você quer um Fusca azul, ore pelo Fusca azul. Se você quer que Deus faça alguma coisa, ore por aquilo ali e veja aquilo ali para a glória dele. Então nós temos que entender que a oração é você deixar o seu fardo aos pés do Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é você deixando o fardo nas mãos do Senhor, é deixando para Ele, confiando nele. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor ele diz algo: entrega o teu caminho, confia nele e o mais ele fará. E para terminar, não tem como, irmãos, a gente não confiar no Senhor e o Senhor não nos dar paz no coração. A paz, ela é a fé antecipada, é o cumprimento com gratidão. Verso 19. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. O que eu quero que você entenda é que a parte de Deus Ele faz. A sua parte é você que tem que fazer. Eu quero ser analista judiciário, né? Obrigado, Senhor, porque eu vou ser analista judiciário. Aí vou jogar bola. Vou passar o dia inteiro vadiando. Não, a sua parte é estudar. A sua parte é Deus vai relembrar você. Mas você tem que fazer. A Adriana tem 3 faculdades, Adriana? 3 faculdades. Vai fazer a 4ª? Vai ser enfermeira, contadora, teóloga e professora. Nenhuma área se coaduna não ser teologia e ser professora. E exerce a secretaria.
O que eu quero que você entenda é que a fé, ela tem que ser gratidão. Adriana, eu acho que era 3 vagas só, né? Quando você fez o concurso? 2 vagas, né? E quantas pessoas tinham inscritas? Tinha mais de 500 pessoas. Tem trabalho? Aí as pessoas desencorajaram assim, mas vai ter que preparar um pouco. Aí eu falei, lá que eu quero estudar. O CAEL tinha mais de 500 pessoas e eram 10 vagas. Mais de 1.000. O que eu quero que você entenda é o seguinte: coloque a sua fé em prática e estude. O Davi só não passou no último concurso porque ele perdeu, ele foi eliminado por uma pergunta. O que é ITBI? Ele não sabia o que era imposto sobre terreno. O que eu quero que você entenda, se ele tivesse só feito aquela ali, a ITBI, ele tinha passado. Irmãos, eram 3 vagas, só um conseguiu as notas. Ele só conseguia a nota. O mínimo. O que eu quero que você entenda é que você tem que fazer a sua parte. E o Senhor vai fazer a parte dele. Mas o que eu quero que você entenda e saia daqui é que ela disse que ia devolver ao Senhor. Capítulo 2, verso 1. Então Ana orou: meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada dos meus inimigos. Ninguém é santo como Deus. Não há outro além de ti. Não há rocha como nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que sabe de tudo. Ele julgará as ações de todas. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome agora estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. E a que tinha muito desfalece. Quantos filhos Deus deu para ela? 7 filhos. O que eu quero que você entenda, se você prometer, se você fizer a sua parte, honre ao Senhor. Não está aqui, ele foi. O Gabriel chegou para mim assim: pastor, estou muito feliz. Eu falei: o quê? Vão assinar minha carteira. Sério? Vão assinar minha carteira. E eu vou ser dizimista, pastor. Esse mês já recebo meu salário. E eu nunca cobrei. Sabe o que é isso? Propósito. O que eu quero que você entenda são propósitos. Nessa noite, eu estou sem relógio. Que horas são? Mais ou menos eu tenho a noção de que já estava terminando. Nessa noite eu quero fazer 4 desafios para você. O primeiro: você tem aceitado a provocação das pessoas? Então, se você tem aceitado e tem te doído, use essa dor como um combustível para você ser feliz e clamar ao Senhor. Segundo desafio: seja específico e honesto nas suas orações. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Seja honesto. Tenha um foco, ou não mude o seu foco. Ou mude o seu foco. Pare de olhar para a penina, os problemas, e comece a olhar para o altar. E a quarta: gratidão só habita no coração de quem foi recompensado por Deus. A oração de Ana transformou uma mulher estéril em uma mãe. Uma nação, que era Israel, que estava em crise, que era pecado, os pecados. Através de Samuel, não subestime o poder da oração. Não subestime
o poder dos joelhos no chão. Qual dessas etapas você está vivendo hoje? A dor da espera, um momento de clamor ou um ato de entrega? O que mais ressoa nesse momento tem que ser a sua oração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E nesse momento, você aí, falasse para Deus o que as pessoas estão te humilhando. E que você precisa de uma resposta de Deus para a sua vida. Eu gostaria que você clamasse ao Senhor dizendo assim: Senhor Deus, Tu sabes da minha dor, das minhas afrontas, das minhas lutas. Nessa noite, eu quero aprender a confiar. Então, Deus, eu te dou os meus problemas. Confio a Ti as minhas lutas. Nessa noite, eu saio daqui entendendo que o Senhor Deus é um Deus de milagres e que pode fazer tudo na minha vida. Então aquieta o meu coração. Eu só quero Te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero terminar esse culto te convidando a, durante essa semana, jejuar e orar pelos seus problemas. Essa semana vai ser uma semana de jejum e oração aqui na igreja. Eu quero convidar você a, na sua casa, no seu lar, tirar uma refeição. Tirar algo que vai te doer até que o Senhor responda às suas orações. Até que o Senhor traga de volta aquilo que foi roubado da sua vida. Até que o Senhor traga alegria de novo ao coração, ao seu coração. Nessa noite, o meu desejo é que você tenha, junto com a sua família, momentos maravilhosos, cuidados pelo Senhor, transformados pelo Senhor. Que o Senhor traga ao seu coração e à sua família bênção sem medida. Semana que vem o sermão vai tratar sobre o que eu tenho feito com a minha família. Quais são os meus planos em família. E nós vamos tratar sobre aquele carcereiro que disse: o que eu devo fazer? E Paulo olha para ele depois de ter sido açoitado pelaquele mesmo homem, ter apanhado, ter sido jogado numa prisão. Ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Como ter essa promessa? Como entender essa promessa? No próximo domingo. E eu quero desafiar você a agora a orar ao Senhor. Vamos ficar em pé. Erga sua mão em direção ao seu lar. Abençoe o seu lar dizendo assim: Senhor Deus, acampa os teus anjos ao meu redor, ao redor da minha família. Que essa semana seja uma semana abençoada e guardada por Ti. Que essa semana seja uma semana de portas abertas, de bênçãos celestiais sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre essa cidade. Senhor Deus, que a Tua bênção esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua casa e sua família.
Boa semana no Senhor.